A seguir, IIGD Irajá. Volta comigo em Ezequiel. Estamos no capítulo 2. Então o Senhor Deus disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então dá uma paradinha, irmãos. Deus está dizendo para Ezequiel que ele fala com você e comigo. Enquanto o cristão estiver se arrastando, enquanto estiver murmurando, enquanto estiver absorvendo todos os problemas, enquanto estiver lá chorando para um lado e para o outro, não vai conseguir ouvir Deus. Vai escutar pregações e não vai ouvir. O Espírito de Deus está falando, mas não está ouvindo. Por quê? Porque o eu fala mais alto, fala mais forte. Aquela senhora de que eu falei, o amor ao dinheiro foi o que falou mais alto para ela. Eu não sabia. Mas chegava o momento das ofertas, ela ficava com raiva. Ela ficava aborrecida. Depois abre a boca e diz: aprendi tudo errado. Está pensando que o devorador dorme? Está pensando que Deus brincou de falar de devorador? Pessoal, o que está acontecendo? Então Deus disse a Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, ou seja, se endireita. Para com essas murmurações, para de ficar chorando para todo lado, e aí eu vou falar contigo. Para de ficar absorvendo problemas de todo mundo. Deus não nos quer carregando os fardos dos outros. Ele quer sim que nós sejamos intercessores para levar essas pessoas à presença dele, e aí sim, ele vai cuidar dessas vidas. Ele vai cuidar dessas coisas. Somos muito pequenos, irmãos, para ficarmos carregando problemas nossos e dos outros. Versículo 2. Então entrou em mim o Espírito, e quando falava, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo. Vamos juntos? E me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Estar em pé espiritualmente é assumir o que Deus fala. É tomar posição. É literalmente saber ouvir a Deus. Você vê que o Ezequiel diz: e pôs-me em pé quando ouvi o que me falava. Eu ouvi o que me falava. O Espírito entrou. Eu vou repetir esse 2 porque ele tem muita coisa aqui. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Então, irmãos, o Espírito Santo entrou no Ezequiel no momento em que a palavra de Deus falou e ele recebeu. A palavra está sendo ministrada. Alguém pode estar pensando em casa, pensando na programação que tem hoje com a família, no trabalho que deixou pendente lá na empresa, no que precisa fazer amanhã. Isso é comum demais. Eu lembro de um cidadão que participava dos meus cultos, irmãos, com uma caderneta, um bloquinho e uma caneta, todo mundo pensando que ele estava anotando o culto. Não. No final do culto, um obreiro foi falar com ele: senhor, o senhor escreve o tempo todo do culto. Meu filho, eu tenho que administrar minhas empresas dia e noite, são 5. Aí o obreiro me trouxe. Eu falei: deixa que eu vou falar com ele. Senhor, o senhor não pode deixar as empresas fora da porta antes de o senhor entrar na igreja? O senhor não está absorvendo nada. Ficou com raiva de mim e saiu da igreja. Isso mesmo. Ficou com raiva de mim e saiu da igreja. 5 meses depois estava internado. E aí? Teve um AVC. Estava todo paralisado, o lado esquerdo todo parado. E aí? Pois é, e agora? Aí pediu a visita da igreja. A pessoa sai porque não quer ouvir o que ela precisa ouvir. O diabo ataca porque ela não ouviu, porque não atendeu. E a pessoa está brincando, irmãos. A gente não está na igreja para brincar, nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Tem dia que a palavra é uma pregação de fé, que vai te estimular, vamos lá, isso, aquilo. Tem dia que Deus dá uma repreensão, tem dias que Deus dá um alerta. Está aqui, Deus está dizendo: ei,
se põe em pé, eu falo contigo. Então não é a postura física que vai fazer a diferença, irmãos. Importante é a forma, você está sentado, mas está ouvindo. Deus está falando. Eu tenho que saber o que Deus quer de mim, você tem que saber o que Deus quer de você. Para ser chamada para pregar, o Espírito de Deus me chamou a atenção muitas vezes para muitas outras pregações. Deus falava e eu sentia que Ele estava falando comigo. E determinada parte você sabe que é para você. Você sabe que é para você. Você vai meditar, mas o Espírito Santo te inspira a você ler alguma coisa que é aquilo que Deus quer para você. A palavra é para todo mundo, mas Deus fala ao coração de cada um, irmãos. Como é que Deus chama uma pessoa para evangelizar? Quando se fala de evangelismo, das almas que estão indo para o inferno, tem gente que o coração queima, mas resiste a Deus. Devia abrir o coração e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. Tem gente que tem um dom de consolar, que é uma coisa incrível, meu irmão. Sério mesmo, tem obreiros, irmãos, que quando vão acompanhar um sepultamento, a pessoa abraça a pessoa e dá uma canta, um louvor no ouvido, que é uma coisa tremenda, a pessoa calma na mesma hora. Você diz: que coisa linda essa unção de consolação. Que coisa linda esse dom que essa pessoa tem. Já tem gente que não, meu irmão. Morreu, todo mundo morre. Morreu. Todo mundo vai morrer um dia. O dom que Deus dá, meu irmão. Tem gente que é aquele conselheiro da família. Ele nem entende por que todo mundo procura. Vem um, procura, daqui a 2 dias vem outro, procura e quer um conselho. Não, que quando você fala a coisa dá certo. Para, não tem nada a ver e tal. A pessoa tem aquele dom, meu irmão. Ela tem o dom de aconselhar. Quando fala pelo Espírito de Deus, caramba, não tem quem consiga se meter nisso, que sabedoria. Mas tem gente, irmãos, ninguém está no corpo de Cristo à toa. Aí Deus chama Ezequiel: põe em pé. Agora, você está pensando que os problemas do Ezequiel acabaram? Você está pensando que Deus vai falar: Ezequiel, meu filho, agora vai dar tudo certo, ninguém vai ser contra você, está todo mundo desviado, você vai ter que chamar a atenção deles, eles vão te dar abraço, beijinho. Versículo 3: e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro. Versículo 4. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. De vez em quando você escuta alguém que se converteu depois de muitos anos de alguém ter passado numa empresa. Então vamos lá. A moça era arredia para ouvir o evangelho, que luta. E um colega de trabalho estava sempre falando de Jesus. Ele é um chato. Ele é um crente chato, que ele fica insistindo. Ou eu conheço crente que não é assim, mas ele é chato. Chegava a hora de almoço, todo mundo sentava num determinado lugar para almoçar junto. E daqui a pouco, e lá está ele falando de Jesus. Não, vocês não imaginam que Jesus faz isso, ele faz isso, faz isso. Lá vem esse cara falar essa religião dele me enche a paciência. Aí a moça levantava, saía: não aguento. Vem cá, o Zé vai almoçar com a gente hoje? Então eu não vou para lá, vou comer sozinho. Vai escutando, tá bom. E aí, passou um tempo, o Zé foi para uma empresa, foi chamado para outra empresa melhor, foi embora, deu tchauzinho com a bênção. Pessoal, fica na paz, Deus abençoe, foi muito bom esse tempo. E foi promovido, foi para um outro lugar, e já com uma promoção, então é bom, enfim, foi para melhor, tá bom. E aí, passado um tempo, essa bendita começou a passar um problema no casamento.
O marido arrumou, tentou em depressão, amor pelo marido, desespero pelo fim da família. E aí começou a chorar, e foi, Deus! E nessa hora todo mundo chama, né? Deus! Deus! E aí, meu irmão, começa a pensar e lembra de uma palavra que aquele moço falou sobre bênção na família. Um dia ele falou, reunindo o pessoal, todo mundo lá, aquela descontração de almoço. Ele falou, nossa, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Quem guarda o casamento é Jesus, por isso. Estava lá, parecia, para ela estava jogando conversa fora. Ela lembrou, caiu aos prantos. E aí, nesse dia, ela ia explodir ou ia se matar. Sabe o que aconteceu com ela? Saiu desesperada pela rua, entrou na primeira igreja que viu aberta. E aí? Pois é. Aí eu vou na loja comprar um produto, alguma coisa. E aí, não é? E tal, não tem como. Fica na paz. A senhora é de Jesus? Falei, sim, com certeza. E eu também agora sou de Jesus. Eu parei e falei, me conta a sua história. E ela me contou essa história. Ela disse, foi um marco na minha vida. Ela disse, hoje eu sou de Jesus, vou me batizar agora, eu vou fazer 1 ano na igreja, agora eu decidi me batizar, mas Jesus restaurou meu casamento. E ela disse, e eu achava que crente era a pior raça da face da terra. Agora eu também sou dessa raça. Você vê que o diabo é bandido mesmo, o diabo é sujo. Ele é sujo, ele faz de tudo para denegrir o evangelho. Ele faz de tudo para as pessoas não conhecerem a verdade. E quando ela encontra a verdade, ele dá um jeitinho de arrastar para as doutrinas dele, meu irmão. Foi o que aconteceu com o povo da Galácia. E está acontecendo com muita gente. Irmãos, tem gente aqui que eu sei que participa de 5 igrejas diferentes. A moça diz para a obreira, segunda eu vou na igreja tal, terça eu vou na igreja tal, quarta eu venho aqui pelo estudo. Quinta-feira, às vezes eu venho, às vezes eu não venho. Aí domingo eu estou na minha igreja. Qual é a sua igreja? Porque a senhora não tem igreja. Não, a minha igreja é a igreja tal, mas eu só vou no domingo. Só vou no domingo. Ezequiel podia ter dito, Senhor, o Senhor me chamou, me encheu do Espírito Santo para eu enfrentar o quê? Um povo obstinado, para eu ter mais problemas do que eu já tenho. Lê comigo, vamos lá, versículo 6. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Amém, igreja? É aí que constantemente eu pergunto, e você? Está comendo a palavra de Deus? E você está se alimentando da palavra de Deus? Tem gente que fisicamente se alimenta, espiritualmente está sofrendo de inanição. Por isso, quando os problemas são um pouquinho mais pesados, a pessoa ela desmonta. Ela fica se arrastando. Ora por mim, estou passando por isso. Ora por mim, estou passando. O tempo todo. Tem gente que vive desse jeito dentro da igreja. Irmãos, o cristão tem que tomar posição, meu irmão. Você não pode deixar que os problemas entrem no seu coração. Você tem que saber guardar seu coração. Você tem que saber trabalhar seus pensamentos. A Bíblia ensina tudo, irmãos. O Espírito Santo ensina tudo. Você tem que ter filtro, meu irmão. Literalmente, seja uma pessoa filtrada. Ou seja, o que vem de Deus entra com tudo. Veio de Deus, da palavra, é uma repreensão, vou guardar. Eu estava precisando, vou acertar minha vida.
É uma palavra de conforto. Que bom, Deus está falando comigo. É um alerta. Deus está mandando eu ficar em alerta. É uma palavra de poder. Poxa, eu vou guardar porque eu vou precisar disso. Vai haver um dia que eu vou precisar usar esse poder. Então Deus está dizendo, ainda que eles perturbem, você vai estar no meio de espinhos, você vai estar no meio de sarças, você vai estar no meio de pessoas que vão tentar te engolir. Você vai estar no meio de pessoas que te espetam. Tem uma pessoa aqui que diz que a sogra espeta. A sogra tem espinhos, irmãos, quando a pessoa se deixa ferir. Porque se ela não se deixar ferir, souber guardar o coração, ela vai ganhar essa sogra para Jesus, porque ao invés de olhar para os espinhos e deixar se espetar, ela vai contemplar as rosas que a planta dá. Porque a roseira dá umas rosas lindas. Mas se você pegá-la sem jeito, você se fere. Tem que pegar com jeito. Tem muita parte que não tem espinho. Sabe quando é que a pessoa tem espinhos, irmãos? Normalmente quando ela sofreu muito. Ela é tão calejada, ela sem Jesus, ela só põe para fora o que ela tem. Aprenda isso, meu irmão. Nós fomos chamados para fazer uma obra aqui na terra. Nós fomos chamados, irmãos, para consolar os tristes. Nós fomos chamados para levantar os caídos. Deus mandou Jesus para levantar quem estava caído. E quem se levantou não deve cair de novo. Amém, Jesus? Voltar atrás, mudar de entendimento, para. Eu vou só concluir a leitura. Versículo de número 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava escrito um rolo de livro. E estendeu diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Dá uma paradinha. Está vendo, irmãos? Na eternidade, muita gente vai lamentar, se puder, vai lamentar e vai dizer assim: por que eu não dei ouvidos? Como aqui na terra, muitas pessoas hoje já lamentam. Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai, que queria o meu bem? Por que eu não dei ouvidos àquela mensagem que eu sabia que era para mim? Por que eu não ouvi a repreensão? Por que eu não dei ouvidos? Por que eu não ouvi? Por quê? Por quê? Lamentações, suspiros e ais. Ai, meu Deus. Ou seja, sofrimento que não haveria se desse ouvidos como deveria. E terminando no capítulo 3, no primeiro versículo, diz: depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Se você é uma pessoa que tem a palavra de Deus como teu alimento espiritual puro, você tem para você e para ajudar os outros. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.